Instagram, programa underscore da blindada, tá? Programa, assim de baixo underscore da blindada. Deixem também já os vossos beijos blindados, que sempre que tivermos oportunidade para ler ou para passar aqui na nossa tela do programa da blindada, vamos passar. Vamos seguir agora com um momento muito importante para os amantes de leitura. É hora de darmos início à nossa rubrica Explica a Tua Visão. É isso mesmo. E quem vai explicar a sua visão hoje para nós é o senhor Osvaldo Fuaca. Não quero errar. Fuacatinua. Meu Deus, que nome de peso. Isso significa que também a sua opinião será de peso. Senhor Osvaldo Fuacatinua, por favor, venha daí. Olá. Bem-vindo. Muito obrigado. É o programa da blindada. Muito obrigado. Eu aqui a trafar um monte, mesmo depois das aulas. Pode sentar-se, Muito por obrigado. favor. Fuacatinua. Mas é lindo, sério, parece-me É ser diferente também. nacional, é tão boa língua nacional. Kikongo. Kikongo. Exato, mais ao norte do país. Ai, que bom. Fuacatinua. Fuacatinua. Exatamente. Uau, o que é que significa? A morte Esse não se significa- foge. Não temos como fugir à morte. É uma realidade inevitável da vida e que não temos como evitá-la. Apesar do avanço da tecnologia e da ciência, mas é uma realidade que não temos como fugir. Qual é a sugestão? Vamos começar por aí. Qual é a sugestão que traz-nos hoje? Eu trago a minha mais recente obra, A Vespa. Ou seja, é uma obra que foi lançada sensivelmente 2 meses e que trago como sugestão de leitura e também para refletirmos um bocadinho num pequeno trecho que vou partilhar com os leitores. Ok, neste caso, vamos começar pelo início. Não, deixa estar. Vamos começar pelo início, vamos ler o trecho que decidiu escolher, o parágrafo. É da página 18. Ok. Livro A Vespa. A promiscuidade moral tornou-se tão acentuada que matar, roubar e mutilar passaram a ser atos banais. O coração do homem arrefeceu, tornando-se insensível ao sofrimento do seu próximo. Nunca o mundo conhecera tamanha desigualdade e miséria estrutural, onde as fortunas astronómicas de alguns superavam os recursos de estados inteiros. Autor Osvaldo Fuacatinua. Agora sim falei bem. Lemos o trecho que escolheu. Osvaldo é o autor do livro. Sou o autor. Então vai poder explicar-nos de forma bem clara Muito bem. porque é que decidiu escolher este parágrafo e o que é que representa. Uma necessidade de refletirmos, de pensarmos a humanidade. A promiscuidade moral no sentido de cada vez mais a sociedade se torna insensível a determinados fenômenos sociais. Cada vez mais as disparidades sociais, cada vez mais o acentuar entre os pobres e os ricos. Daí esse trecho visa a promoção da solidariedade e a necessidade de olharmos para a humanidade como uma só, um único lugar que temos para viver e que devemos promover a empatia, a solidariedade e o amor para com o próximo. A mensagem é para aqueles que muito têm acumulado e que muitas vezes têm a dificuldade de partilhar com aqueles que pouco têm ou que nada têm. Daí a mensagem, desde várias mensagens que o livro tem, a necessidade de partilharmos o bocadinho que temos com aquele que nada tem. Então é mais uma mensagem de amor, de solidariedade e de empatia para com o próximo. Chamou-me a atenção os últimos dizeres, no fim mesmo já do parágrafo, e gostaria que tocasse especificamente neste ponto. Gostaria de compreender melhor e passar melhor para os nossos blindados na mesa. Nunca o mundo conheceu tantas disparidades, em que temos cada vez mais multibilionários
multimilionários e bilionários e que muitas vezes acumulam tanta riqueza e que do outro lado temos um grupo de países e de comunidades que nada têm para comer. É um paradoxo que a humanidade hoje vive. De um lado, os bilionários do mundo, A esbanjarem, a gastarem. astronômicas, Sim. e muitas vezes a esbanjar com situações pouco dignificantes, e do outro lado do mundo, comunidades a viverem em extrema miséria, inclusive crianças a morrerem de fome. Então este antagonismo que hoje o mundo tem, que nós alertamos no livro a necessidade do homem refletir sobre como distribuir melhor a riqueza para que não haja, no mínimo, pessoas a morrerem à fome. Veja que o mundo evoluiu tanto tecnologicamente, mas que retrocedemos na empatia para com o outro. É verdade. Ou seja, é muito difícil um ser humano ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Estamos mais insensíveis. E essa insensibilidade faz com que muitas vezes as riquezas do mundo não sejam devidamente repartidas para que todos nós tenhamos pelo menos um prato no final do dia para comer. Além da empatia, outro ponto que podemos ressaltar é a promiscuidade. Estamos numa era em que dá-se muito palco, muito ênfase, podemos assim dizer, à promiscuidade. Não só pelas redes sociais, mas também em outras plataformas. É verdade, a promiscuidade torna-se um atrativo para os jovens, não é? Que muitas vezes, por falta de instrução, por falta de educação, usam estes canais para exporem promiscuidade até sexual em determinados momentos, muitas vezes no desejo de obtenção de seguidores e likes, esquecendo-se princípios fundamentais sobre a dignidade humana, que quando falamos de dignidade humana é importante eu ter dignidade primeiro de mim mesmo, sobre o meu corpo, como a conservação da minha imagem, e não me expor de uma forma muitas vezes que retira essa dignidade. E até porque às vezes acaba por ser, às vezes não, é considerado crime, atentado ao pudor. Atentado ao pudor, em muitas situações. E muitas vezes, quando são menores, até é uma exposição negativa das crianças nas redes sociais. Mas aqui no nosso livro, essa promiscuidade moral tem muitas vezes a ver com a dilapidação do erário, com o roubo, com o furto, que muitas vezes em determinadas comunidades está em alta, em que não respeitamos o espaço do outro, não respeitamos o que é do outro e muitas vezes matamos inclusive para ficarmos com bens que não nos pertencem. Então essa promiscuidade humana é que o livro também chama atenção para temos que refletir aonde é que estamos a levar o mundo, qual é o destino que estamos a caminhar, que de muitas vezes se torna perigoso para a humanidade. A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Claramente. Tu tens que respeitar aonde termina a sua liberdade e onde começa a do outro. Tens que respeitar o espaço do outro. Tens que respeitar o que é do outro, porque o que não é teu não deve ser mexido. E só respeitando o direito do outro é que nós podemos viver de facto em comunidade. Se não respeitarmos os espaços, então deixamos de viver em comunidade e passamos a viver numa anarquia em que a força e o poder é que se sobrepõem aos direitos, o que não é bom para qualquer sociedade. Vivemos numa sociedade organizada e que é muito importante ter respeito pelo outro. E eu reitero aqui a questão da solidariedade e da empatia. A necessidade de eu não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que me fizessem em algum momento. A solidariedade no sentido de que o pouco que eu tenho eu posso dar de comer a mais uma pessoa. Eu posso ter
a possibilidade de partilhar um bocadinho que eu tenho para com aquele que muitas vezes nada tem, absolutamente nada. E muitas vezes... Na gíria, desculpa interromper, onde comem duas pessoas, como mais uma. come três, onde come um, come dois. E muitas vezes em nossas casas o que sobra vai para o lixo, É quando poderíamos conservar e levar para alguém que precisa. Então o livro chama a atenção de um conjunto de situações que a humanidade hoje vive e que muitas vezes já banalizamos, muitas vezes se tornaram tão comum que já nem as consideramos negativas. Já coabitam conosco como se fossem coisas reais, como se fossem coisas corretas de se fazer. Nunca o mundo conhecera tamanha... Exatamente. Alguns princípios que os nossos avós e nossos pais foram nos passando, que hoje muitas vezes estão adormecidas ou adormecidos e que precisamos despertá-los e incutir na juventude para que continuemos a viver numa sociedade cada vez mais organizada e coesa e pacífica, não é? Porque muitos dos conflitos podem ser evitados se respeitarmos os princípios básicos da moral, da ética, do civismo, que são fundamentais para qualquer boa convivência em comunidade. Estes princípios começam em casa. Estes valores começam a ser recebidos, ou devem ser recebidos a partir de casa. Claramente. Certo? A família tem um papel fundamental na educação de qualquer ser humano. Sim. É na família que começa ou que se cria os pilares, os alicerces para a educação de qualquer pessoa. Se a família não estiver suficientemente estruturada para educar a jovem, para criar os alicerces da educação do jovem, dificilmente teremos um jovem educado no futuro. Veja que a desestruturação familiar, a quebra da família, que hoje muitas vezes o pai está na sexta-feira do homem, a mãe está na desbunda com as amigas, o pai está no bar, isso é um dos fatores que muitas vezes quebra a educação das crianças. Então, famílias, é muito importante que eduquemos desde a tenra idade as nossas crianças, para que quando saírem para a rua, quando forem para a escola, quando forem para as universidades, já tenham os alicerces bem constituídos e que possam contribuir positivamente para a sociedade. Portanto, a família não pode descurar do seu papel fundamental com a educação. E não deve entregar a educação simplesmente para terceiros. No caso, a escola, os professores e os auxiliares de educação. Esses complementam a instrução e a educação das crianças. A educação é a responsabilidade primária das nossas famílias, que devem estar organizadas, fortalecidas, para que possam passar uma educação cada vez mais construtiva para os nossos jovens. Muito obrigada por este contributo rico. Ficou mais alguma coisa por dizer? Gostaria sim de fazer uma sugestão de leitura. É um livro... Além da Vespa, Além da Vespa, boa. Além da Vespa. Além da Vespa, que já falamos, eu gostaria de deixar uma sugestão muito interessante, a derradeira chance quando nasce o sorriso, da escritora angolana Andrea Fortes. Uma história muito, muito bonita. É uma homenagem que a filha faz à mãe, e conta a história da mãe que atravessou uma série de dificuldades, vicissitudes da vida, e que ela relata aqui detalhadamente a vivência da mãe. É uma história impactante, e já que falamos de família, uma homenagem que uma filha faz à mãe. Sim. Então recomendo verdadeiramente a todos. É um verdadeiro exemplo de superação, resiliência, porque acredito que a história terminou bem, né? Superação, resiliência e, sobretudo, um testemunho de coragem e fé que o livro transmite para qualquer família. Ok. Quem quiser adquirir redes sociais... Pode adquirir em redes sociais. A derradeira chance, quando nasce o sorriso, Andrea Fortes. Um livro muito, muito interessante. Muito obrigada, Osvaldo. Obrigado, nós. Muito gosto. Podemos contar consigo mais vezes. Totalmente disponível quando precisarem de mim.
será uma honra muito grande estar aqui. Obrigada. Explicou a sua visão acerca do livro A Vespa, nosso convidado de hoje, Osvaldo Fuaca Tinua. Agora convido-lhe, Osvaldo, a ver a promo da nossa rubrica A Voz dos 100 Advogados. Pode ser? Pode ser, sim. Vamos ver.